Líder nas pesquisas desde o começo da campanha, Expedito Júnior, do PSDB, não viu em momento algum o posto ser ameaçado pelos seus oponentes, que, segundo as pesquisas, eram Maurão de Carvalho, do MDB, e Assir Gurgax, do PDT. Marcos Rocha, do PSL, foi a surpresa. Ele aparecia em quarto lugar nas pesquisas de intenção de votos, sempre na margem dos 8%. Mas despontou no resultado da votação e acabou indo para o segundo turno. Mas os desafios são muitos para quem dos dois for eleito, já que se trata do terceiro estado mais populoso da região norte. Rondônia tem pouco mais de 1.700.000 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A unidade federativa é também a terceira mais rica do norte, sendo responsável por 11% do PIB da região. Rondônia se destaca ainda pela baixa taxa de desocupação. No segundo trimestre deste ano, o estado registrou índice de desemprego de 8,2%, o segundo menor do país, perdendo apenas para Santa Catarina, com 6,5%. A porcentagem de quem desistiu de procurar emprego é a mais baixa das regiões Norte e Nordeste, que registraram médias de 6,1% e 10,5%. Os investimentos em segurança pública, porém, devem merecer a atenção do novo representante do governo de Rondônia. Segundo o último Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a taxa de homicídio no estado chegou a 39,3 por cada 100 mil habitantes em 2016, bem acima da média nacional, que é de 30,3 por cada 100 mil habitantes. Pois é, e aí após conferir essa matéria com, assim, esclarecidas, né, com números, inclusive, eu vou aqui bater um papo com o Sérgio. Sérgio, quando a gente fala sobre Sérgio Pires, né, nosso grande amigo dinossauro, Sérgio, você que tem acompanhado, aliás, você acompanha todos os detalhes, você nos informa através da sua coluna, que é maravilhosa, que a gente... E, aliás, você distribui por... 42 sites, não é isso? Eu recebo pelo Gente de Opinião, né? Isso. Mas, quando a gente pensa no Estado, agora que nós estamos já na fase decisiva, que temos 2 candidatos, aí a gente pensa aqui também nas prioridades do Estado. Quais são essas prioridades que você acredita serem, Sérgio? Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Na verdade é o seguinte, essa matéria que o Copanax nos apresentou, ela dá um resumão do Estado, né? E ela está muito verdadeira. Nós temos coisas muito positivas. Rondônia, por exemplo, é destaque nacional em termos de controle financeiro, de cuidados, de pagamentos em dia das suas contas. Mas nós temos grandes desafios. Eu acho que nesse momento o maior deles é na segurança pública, onde os índices de Rondônia são muito altos ainda em relação ao Brasil, de assassinatos, de roubos, de assaltos. Nós precisamos mais policiais, nós precisamos mais investimentos, nós precisamos mais polícia na rua. E o novo governador vai ter esse desafio, ele vai ter que enfrentar esse problema logo. Então a gente imagina que segurança pública, educação, saúde e o controle das finanças do Estado, porque se não houver controle, nós podemos seguir o exemplo de outros estados brasileiros que estão quebrados. Isso tem que ser prioridade do novo governador. Agora, Sérgio, quando a gente fala assim dentro dessas questões da prioridade, a gente sempre também ouve, nós aqui que acompanhamos a política durante todos esses anos que nós estamos aqui, nós sempre ouvimos sobre a questão da industrialização. Hoje, Rondônia, na questão de produção de peixe, por exemplo, é campeã, né? Mas a questão da distribuição, de como distribuir isso, peixes que vão para Manaus ainda, que vão por barco, 4 dias para chegar lá, sendo que tem uma estrada aqui que terminando, vai em 1 dia e meio. Então, quer dizer, todas essas coisas nos ajudariam, já que somos campeões, nos ajudaria a arrecadar mais ainda com essa produção de peixe. Mas a questão é a industrialização, no quanto que nós ainda somos falhos nessa questão. Olha só, nós temos aqui, só para usar um exemplo,
o melhor couro do país. O nosso couro aqui de Rondônia é equiparado ao melhor couro da América Latina e um dos melhores do mundo, que é o couro argentino. Mas só chegamos até o Wet Blue, não é? Aí isso? é que tá. Nós não temos curtumes aqui. Nós precisamos da implantação de indústria de curtumes. Estamos começando a engatinhar. Nós temos outras indústrias que podem trazer valor para os nossos produtos, mas nós estamos distantes de tudo. Nós temos que melhorar nosso porto, nossas rodovias, nós temos que pensar em hidrovias, nós temos que pensar em ligação com o restante do país e com o Pacífico. Exato. E também nós precisamos urgentes da BR-319 asfaltada para que a gente possa levar a produção daqui para Manaus. Mas a grande questão é que a nossa produção ela ainda está sendo levada, algumas coisas in natura, Exatamente. Outras coisas como o couro que nós podíamos finalizar. Nós estamos enviando o Wet Blue. O Wet Blue que é um sistema, né, que vai ali, não sei a palavra certa, Sérgio, mas se faz um trabalho com o couro até onde ele fica, um curtimento que ele fica ali azul. Pronto, passou dali, não faz mais. Ou seja, não enviamos nem ele pronto, nem o produto acabado, nem uma fábrica de sapato, nada. Mas nós temos que começar. Todas as grandes coisas do desenvolvimento... Enviamos matéria-prima, pronto, me lembrei a palavra. Temos que começar com pequenas coisas. Não adianta a gente ter grandes sonhos do dia para a noite, não vai acontecer. Mas... por exemplo, nós já exportamos, e isso pouca gente divulgou, nós exportamos carne industrializada de Rondônia para a Bolívia. Foi o primeiro caso de exportação, porque o que acontece com a nossa carne, que é a melhor do Brasil? Nós mandamos para São Paulo industrializa e vende para o mundo como se fosse de lá. Exatamente. E a carne é nossa. Então, e a gente perde. São desafios, a própria Federação das Indústrias tem trabalhado muito nisso, os empresários que comandam a Fiero querem que isso seja ampliado, que nós tenhamos indústrias. Nós já temos energia abundante, nós temos agora algumas melhorias nas ligações com outras regiões. Nós precisamos manufaturar. Agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui, Sérgio. Para concluir isso, nós não temos também mão de obra especializada. Nós precisamos de escolas técnicas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, pequenas cidades do Vale dos Sinos, onde é a região do sapato, tem curtumes, escolas de curtume, escola técnica. Eu quero voltar nesse tema com você aqui, que ainda não acabou, quero voltar nesse tema. Mas deixa eu só mostrar lá na rua como é que tá. Aqui na frente, tem um telão lá na frente, está todo mundo acompanhando. Oi, gente! Tudo bem aí? Não sei se eles estão me ouvindo, mas eu estou acenando para vocês. Oi! Acho que eles não me veem, né? Então tem um telão lá, mas a música tá alta. Não, o telão está lá, mas eles estão vendo, mas a música tá alta, né? Muito bem. Então, de repente, não estão nos ouvindo, mas estão nos vendo. Então, pessoal aí, ó, aí fora, tá? Com a gente. E é bacana de se ver. Você vê que as pessoas, elas vêm apoiar o candidato, né? Bacana. Agora, quando a gente fala, Sérgio, de produto manufaturado, um grande pecado que nós ainda cometemos é enviar... A matéria-prima é um pecado, um negócio desse. Esse é um desafio de 2 décadas para trás e mais 2 para frente. Nós agora chegamos num estágio que nós temos que decidir o nosso futuro. E uma das formas de decidi-lo é essa. Vamos industrializar aos poucos, vamos formar profissionais, porque não adianta, a gente não vai viver só importando gente o resto da vida. Nós temos que ter escolas profissionalizantes, temos que preparar a mão de obra local. Porque senão, como é que tu vai trazer alguém de outras regiões? Que custo vai ser esse? Vai se tornar inviável. Nós precisamos ter gente daqui, nós precisamos criar emprego aqui. Mas eu penso que essa possibilidade da formação, ela é possível aqui. Nós temos o maravilhoso Senai, a própria Federação da Indústria, ela faz esse trabalho todo junto com o Senai. A questão é, de fato, haver a possibilidade de uma indústria se instalar aqui. Nós tivemos, na época das usinas, uma indústria, não vou dizer o nome, mas uma indústria que se instalou aqui grande, mas ela está lá, penando. Uma outra coisa que a gente tem que falar nesse contexto é que há uma perspectiva, depois de longo tempo, de otimismo no país. Está se desenhando uma mudança muito profunda e os resultados, a economia vive de sentimentos, de emoções.
O dólar, que estava lá nas alturas, começou a baixar. A Bolsa de Valores está batendo recorde toda semana. Esse sentimento de otimismo pode nos ajudar muito, desde que o nosso novo governador, seja quem for, tenha visão, saiba negociar, saiba conversar, saiba ter visão de futuro. Nós precisamos de um governador assim, nós não podemos ter ninguém mais que nos leve para trás, nós temos que ir para frente. Muito bem, Sérgio, agora você tocou num assunto interessante, que é o seguinte: nós, no primeiro turno já passou, nós já sabemos quem são os deputados federais eleitos, nós já sabemos quem são os deputados estaduais e nós já sabemos quais são os senadores eleitos. Então, agora nós vamos eleger o governador. Do cenário do que nós temos, daqueles que já foram eleitos, que base que você acha que o governador ele vai encontrar para poder trabalhar? Eu acho que no começo vai ser oba-oba. Todo mundo quer ser amigo no começo. Eles se testam, né? Os deputados vão testar o governador para ver até onde podem ir com ele. E o governador vai testar os deputados para saber quem vai estar ao lado dele e quem pode não estar. Então, esse jogo é o jogo da política. Fala mais pertinho do microfone. É o jogo da política. O eleito, governador principalmente, ele tem que ter diálogo, tem que ter jogo de cintura, ele tem que fazer as coisas ser diplomático e forte ao mesmo tempo. Exatamente, ele tem que ser diplomático, mas sem abrir mão das suas convicções e do que ele está prometendo para a população. Porque ele vai ser fiscalizado pela Assembleia, mas quem vai fiscalizá-lo mesmo vai ser a população, aqueles que votaram nele, que acharam que ele é o melhor, seja qual for. Entendeu? Vem aqui, Domingos Júnior. Domingos Júnior então chegou aqui. Vem aqui dar um oizinho aqui, que nós estamos ao vivo aqui também. Agora sim vamos ter uma lição de jornalismo. Tudo bem, meu querido? Como é que vai você? Chega aqui com a gente. Nós estamos falando aqui, até gostaria que você complementasse aqui, que nós já sabemos no primeiro turno quem são os eleitos, né, Sérgio? Quando nós já sabemos quem são os deputados estaduais eleitos, os federais, os senadores. Seja um ou seja outro eleito governador, que base que você acha que ele vai encontrar? O Sérgio acabou de falar sobre isso, eu vou te fazer a mesma pergunta. Eu acho que a base mais sólida que ele vai encontrar é uma genuína aspiração das pessoas para que as coisas melhorem. Há um desejo sincero de combate à corrupção, de limpeza, de depuração, de alinhamento, de respeito. É uma baita base. Ela é intangível, mas ela é verdadeira. E o que precisa ter esse novo governador para que ele consiga trazer essa base? Não estou falando nem da base, parece falando da base, assim, eu estou falando da base do candidato. Eu estou falando daquela que está ali, eleita, a trabalhar para Rondônia. Que língua que eles devem falar? Como é que ele deve lidar com essa situação? Ele deve baixar todas as pontes levadiças, descer todas as escadarias e sentir, derrubar os muros e se aproximar das pessoas. Nada de gabinete, nada de escadaria, nada de ouvido moco tapado. Ele precisa ter uma boa terapia de audição. Se eu pudesse aconselhar, eu diria, ouça, ouça, ouça. A diplomacia e saber lidar com as pessoas, saber ouvir, saber escutar, nesse caso é muito importante. Sem dúvida alguma. E agora que eu cheguei aqui na emissora, Sandrinha, eu fiquei tão feliz, porque eu gosto desse barulho. Eu sinto falta, sabia? Eleição chata demais. É verdade. O cara, você sabia que boa parte das pessoas estão pintando as casas, estão botando adesivos sem poder, porque querem colocar? Eles querem. Porque querem participar. Quer pintar a casa, mas não pode. Tá muito chato. Um comíciozinho iria tão bem, né? Eu sinto falta. Mas nós temos falado isso muito, né, Domingos? Da movimentação. Mas agora, vocês acham que nós estamos também vivendo um período em que mesmo quem diz eu não gosto de política, decidiu participar do pleito de alguma maneira? Decidiu porque ele quer um basta. Talvez esse seja o grande serviço da lavanderia Lava Jato, o grande legado. Tenho 2 minutos. O legado é esse, as pessoas acordaram. Eu espero que elas não voltem a dormir e espero que ao permanecer acordadas, elas não tenham pesadelos acordadas. Serginho, obrigada. Serginho, eu que agradeço, um abraço para todos. Aqui pra gente chamar junto. E que tenhamos um excelente debate. E que esse debate decida
o voto dos indecisos. Exatamente. Olha, obrigada, meninos, muito obrigada. Pois é, e nós vamos começar agora, então, o debate entre os candidatos Marco Rocha e Expedito Júnior com ainda tenho 3 minutos? Muito bom, então vamos conversar. Então, você tem que ir para lá? Tem. Então tá, o Sérgio tem que ir para lá, obrigada. Sérgio, Domingos, a gente estava aqui, vocês fizeram a sabatina já agora também, né? Na TV. Aqui o seu microfone. Fizemos na TV, falta no rádio. Vem agora, no rádio terça e quarta. Dentro dessa... Para onde você quer que eu vá? Para cá? Dentro dessa questão dos indecisos, você acha que nesse segundo turno, que a tendência geralmente é aumentar os votos nulos, por exemplo. No segundo turno nós já sabemos que ele tem uma tendência a aumentar. Você acha que isso pode mudar agora, nesse período agora? Vão votar por um ou por outro, com uma tendência absurda a favor do Bolsonaro no cenário nacional. E aqui, se me permite, uma observação de alguém que está olhando o cenário do Estado, uma decisão muito próxima do que vai acontecer em Porto Velho nos últimos dias. Acredito que a capital vai ser decisiva no pleito local. Pois é, então isso significa que todo mundo precisa participar. Essa tendência de segundo turno das pessoas não irem votar, preferir ir para algum lugar e deixar de votar, não deve acontecer, tá? Porque são momentos decisivos e nós precisamos participar. E se existe uma emissora que pode falar isso, é a nossa, né? Exatamente. Que participa. É igual o Bottini, compre. participa. Exatamente. Debate SIC TV.